Pessoal, vocês conhecem o CENEF, o Centro de Estudos e Orientação da Família aqui de Joinville? É uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que presta aí serviço de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e até de fonoaudiologia para a população de baixa ou de nenhuma renda. E como tudo que eles oferecem lá é de graça, todos os serviços, os atendimentos, tudo, eles precisam de voluntários para levar esse projeto adiante. Aí eu convidei a Marilda Santos, que é a coordenadora do CENEF, para vir aqui para bater um papo com a gente, explicar mais o serviço. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, tudo bem? Marilda, vamos explicar então qual que é exatamente o serviço que vocês oferecem para a população, como é que funciona? Sim, todos esses que você acabou de falar, mas principalmente psicologia hoje é o carro-chefe assim, do CENEF, a psicopedagogia também é algo buscam bastante, né, as escolas, preferencialmente na maioria das vezes, e as crianças e adolescentes também vêm encaminhadas por escolas e outros órgãos, né, públicos de Joinville, alguns com busca espontânea. Mas hoje a nossa principal preocupação é a questão com crianças e adolescentes. Né? Então a gente vê um aumento muito maior em relação ao ano passado para esse ano. Eu não tenho um número aqui hoje para te passar, mas a gente já vê um aumento muito grande. E como a gente trabalha, são voluntários que estão conosco, hoje a gente tem cerca de 40 voluntários, mas a gente não dá conta desse número. A demanda ainda é muito maior. Sabe? Então a gente gente pediu ajuda para a Univille, para os egressos, né, aqueles que já passaram pelo curso, para nos ajudar nesses atendimentos. Exatamente. Inclusive a gente no primeiro bloco estava falando um pouquinho de ansiedade, gente, vocês devem ter visto ali, né, com o professor aqui. Sim. E a gente não imagina que isso às vezes chega lá nas crianças, né? A Marilda, antes aqui da nossa entrevista, batendo um papo, ela me disse de uma menininha, que foi um exemplo, né? De 9 anos, que chegou para você e enquanto você perguntava qual que era o problema, como que vocês poderiam ajudar, ela falou, você faz mágica? Exatamente, Então, e aí a gente fica, né, diante de uma criança, né? O que você vai dizer numa hora dessa? Olha, a mágica em si, não, mas eu posso lhe ajudar de alguma forma, né? E aí não é só a criança, quando a gente começa a entrar nessa família e um pouquinho mais e perguntar, você vai ver que essa história não é só dela, né? Por exemplo, uma pessoa, e aí o Claudemir falou de uma coisa interessante, que é a ansiedade, por exemplo. Eu vou entrar no elevador, eu morro de medo de elevador, não entro no elevador, sabe? Então eu subo lá 9 andares, sabe? No meu caso, lá no consultório, né? E a pessoa chega lá esbaforida, então, você veio pela escada, não está funcionando o elevador? Não, eu morro de medo do elevador, eu não posso entrar no elevador. Aí você entra nessa história, o medo não é dela. Você vai para uma outra geração, também não é da mãe dela, e é lá da avó dela. Sabe? E aí vai passando. E vai passando isso. É uma genética diferente, né? Não é uma genética, né, fisiológica e tal, mas é uma coisa repetida, sabe? Então, às vezes a ansiedade tem uma história. Não é dessa geração, tem de outras, né? E medos, ninguém nasce com medo, né? Você não nasce... A gente adquire o medo. A gente adquire, aprende com o outro. Então, quando a gente fala do sistema familiar, o pai, a mãe traz a criança e diz, ele é um problema, o problema é com ele, certo? E aí você entra nessa história e começa a perceber que não, que tem mais. Quando um casal está em conflito, a criança está assistindo tudo e o adulto não se dá conta que aquela criança está olhando, está sofrendo, está com medo e em alguns momentos se sentindo culpado por aquela briga. E aí ele começa a fazer o sintoma, sabe? O sintoma que a gente falou. É esse sintoma? E o sintoma pode ser... ele ficou quietinho lá no quarto dele, ele não sai do quarto. Que criança querida, né? Não sai do quarto, não incomoda, né? Essa criança está lá pensando, sofrendo por alguma coisa. Ou direto no computador, não incomoda, ele fica direto no computador. E daqui a pouco ele já não está mais. Ele está chorando, ele está agressivo, né? Algumas coisas que aparecem. Ele está ansioso demais, ele não consegue ficar quieto em sala de aula, por quê? Eu estou aqui em sala de aula preocupado com meu pai e com a minha mãe, que podem estar lá brigando, até se machucando. E ele se sente culpado por isso. Ele se sente culpado em alguns momentos e também responsável em manter essa relação. Tá? Então a família está ali, né?
o sintoma aparentemente é na criança, então vamos levar essa criança para o atendimento. E aí os pais procuram vocês. Aí os pais procuram. E muito interessante que na maioria das vezes, olha, 99,9%, né, os pais não percebem. É inconsciente, eles não estão percebendo o que está acontecendo. E às vezes chegam casos mais sérios até vocês, né? Sim, nossa, muito sérios, né? Tem pessoas que se cortam, né? Adolescentes que se cortam. Você imagina uma criança de 9, 10 anos chegar a ponto de se machucar, se cortar, por conta de um problema familiar. Nós tivemos uma de 11 anos que se suicidou. Olha gente, isso. Uma criança que se suicida com 11 anos é muito grave, né? Como fica essa família? Como é que estava essa família? Ninguém viu. Ninguém percebeu nada? Exato. Uhum. Então, o que muitos adultos até a gente escuta falar é assim, a criança, você acha que tem problema? Criança quer brincar, quer ir para a escola, e aí chega num ponto desse e ninguém entende nada. Exatamente. A família fica no... né? Como é que isso aconteceu? Eles ficam chocados. E aí teve uma pessoa que disse assim, como é que eu não vi? Estava ali, estava na minha frente, eu não vi. Sabe? Então isso é assustador, assim, sabe? E o número do que tá vendo, a gente vê as famílias muito perdidas com tudo, com mídia, com tudo que está acontecendo muito rapidamente, elas não estão acompanhando, não dão conta desse processo. E aí algumas coisas que são tão básicas como afetividade, conversa, a comunicação, o olhar, não tá, a interação da família não está acontecendo. Sabe? E isso pode ser nessa família atual e já vindo de outra que talvez não tinha atenção, mas vai passando, a coisa vai indo. Então o que acontece no sistema, né? Que aí o Claudemir estava falando, né? Que a gente pode mudar algumas coisas, dando algumas tarefas, com psicoeducação, tentando ajudar de alguma forma. Tá. Sabe? Aí que surge o problema que vocês estão passando agora, dessa sobrecarga de serviço, de pessoas aparecendo, e vocês precisam de voluntários para continuar ajudando essas crianças, esses jovens, voluntários, né? Pessoas, psicólogos formados. Vocês precisam de psicólogos formados que queiram trabalhar voluntariamente. Trabalhar voluntariamente com crianças, né, adolescentes ou família, ou família em geral, né? A gente trabalha muito com família, isso é muito legal, porque daí a gente trabalha todo mundo, né? Não é só o sintoma, né? Tá. Mas é muito interessante, mas assim, a gente não tem condições de fazer tudo isso, né? Maravilha. Vamos colocar aí na tela, então, tem até o endereço, o telefone do Senef. Ali a gente consegue entrar em contato, quem conhecer um psicólogo, eu conheço alguém que gostaria de participar, ou um psicólogo mesmo que estiver assistindo a gente, gostaria de fazer parte desse projeto maravilhoso que existe aqui em Joinville, dá uma ligadinha lá, que a Marilda vai conversar com você, o pessoal vai atender e explicar como é que faz para se voluntariar, né? Tá certo. Tem a página no Facebook também, né? Tem a página no Facebook. Como que é? Só procurar Senef Joinville? É Senef Joinville. Senef Joinville. Lá vocês vão encontrar todos os eventos, tudo que eles estão fazendo lá para ajudar essas famílias que precisam de ajuda, né? Muito obrigada, Marilda. Obrigada também.